Bom, meu nome é Vani Araújo, a minha formação foi em medicina, minhas pós-graduações foram nas áreas de plantas medicinais e de farmácia. Eu fiz mestrado e doutorado em farmácia. Então, por conta disso, hoje faço parte dessa equipe do curso de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Bom, fitoterapia é um nome mais moderno de uma prática antiquíssima, que é a utilização das plantas pelas pessoas para atender às suas necessidades de saúde. É uma prática milenar, antiquíssima, e hoje a gente chama fitoterapia. A palavra vem de origem grega, significa terapia com planta, com vegetal, mas a gente tem procurado chamar de uso racional de plantas medicinais mesmo, porque fitoterapia a gente fala academicamente, porque só é permitido a um médico prescrever o fitoterápico se ele for registrado. Então, uma coisa que a gente faz domesticamente, um chazinho, um plástico, uma coisa, a gente prefere usar o termo plantas medicinais. Mas então a fitoterapia, que é diferente da homeopatia, é o tratamento com plantas medicinais produzidas, adequadas, com controle. Então isso é o fitoterápico, é este medicamento, e a técnica, a utilização dele é o que se chama de fitoterapia. Então, existem conceitos, existem estudos da Organização Mundial de Saúde mostrando a quantidade, a faixa imensa da população do mundo utilizando plantas medicinais. Isso em cima de um conhecimento, que é tradicional, que é passado através das gerações, Então, na Índia, na China, nos países em desenvolvimento, essa prática é maior do que a prática oficial, o atendimento oficial, que não dá conta das demandas. Então, aqui na faculdade, a gente, uma vez por semestre, faz essa conexão com a comunidade. Então, os alunos que estão entrando, eu acompanho eles numa disciplina que a gente chama de práticas comunitárias, que é uma abordagem do que a comunidade tem ou faz ou se utiliza na hora que aparece o primeiro sintoma. Então, nessa troca, a gente convida pessoas da comunidade a virem para cá e a gente juntos fala, são 20 horas de curso sobre a utilização de plantas medicinais, o uso racional. Quem pode usar, quem não pode, porque a gente trabalha em cima de critérios de uso de plantas medicinais para resultar no uso racional. Então, esses critérios dizem respeito à planta. Existem muitas plantas com toxicidade que nossos avós não sabiam. Então, a diferença daquele uso antigo para o nosso hoje é esse. A gente tem acesso à informação e a gente então estabelece os cuidados que tem que ter nessa utilização. Algumas plantas são prescritas, outras são proscritas. Então, pela segurança que a gente quer de qualquer medicamento, seja industrializado ou seja feito na nossa casa, é eficácia, porque a gente está usando para alguma coisa, e segurança. Não adianta você tratar uma coisa e receber um pacote de efeitos colaterais depois, que às vezes nem associa, a pessoa quando adoece já faz tempo que utilizou. Então isso é o que a gente chama de uso racional. Então as pessoas da comunidade vêm, a gente pergunta, tá aqui, apresenta uma planta, pergunta para que serve? Eu uso para isso, aquilo, outro. Então a gente vai direcionando, olha, não sei se para isso serve, mas eu tenho um estudo aqui que mostra que ela foi aprovada para tal coisa, para ser usada desse jeito. Então é esse tipo de troca que a gente faz com a comunidade. Eu aprendo muito também, porque a partir da informação da comunidade é que a gente faz as nossas pesquisas, pelo esse uso tradicional. Então, dentro dos critérios de utilização das plantas, a gente tem que ter alguns cuidados. Começando assim, faixa etária. Então, bebezinhos, a gente não pode arriscar. Não, mas o bebezinho com cólica, tá bom, um chazinho super diluído, mas a gente tem que saber a origem, tem que saber de onde vem. Tem a questão da higiene, onde a mãe pegou essa planta para fazer o chazinho para o bebê. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, meu vizinho é um esfumante, tem uma tosse braba, vamos fazer um lambedor para ele. Dependendo da idade, essa pessoa pode ter uma diabetes, ela já pode ter uma insuficiência no metabolismo de fígado, renal. Então, são pessoas, faixas etárias exigem cuidados. Outra coisa são em relação às doenças. Existe uma literatura vulgar espalhada por aí
né, que não é baseada em pesquisa nenhuma e que libera para uso. Então a gente aí ensina a tratar, por exemplo, tuberculose. São doenças que existe um tratamento gratuito nos serviços públicos, então, e que, se não curadas, elas levam risco de vida para a pessoa ou de contaminação com a comunidade. Então, essas doenças não vai tratar com plantas medicinais. Você vai procurar o serviço público e vai encaminhar. Pode até depois que está usando a medicação fazer um lambedor, um xaropinho para ajudar. Mas então determinadas doenças, como eu citei a tuberculose, não devem ser tratadas com plantas medicinais por questão de eficácia e segurança, né? Outra questão, gestantes, por exemplo. Gestantes, eu não trabalho com gestante em fase nenhuma da gravidez, porque a gente não tem nada estudado que possa garantir que essa gestante não vai ter problemas. Ao contrário, os estudos que a gente tem mostram que não deve usar. Posso dar um exemplo. Tem uma planta que chamam de boldo do Nordeste, o falso boldo, não é o boldo do Chile, né, que só dá do Chile. Esse boldo do Nordeste foi estudado lá no Instituto de Antibióticos, em ratas grávidas, e os ratinhos saíram aleijados. Então, muitas vezes a mãe, no início da gestação, que é exatamente nos 3 primeiros meses, onde o bebê está sendo formado, porque depois ele só vai crescer, os primeiros meses ele está sendo formado, é a época em que ela tem náuseas, ela tem enjoos. Então, principalmente nessa época, não pode usar, porque se você usa uma planta que ela tenha essa ação, como foi o caso do boldo, né, nos ratinhos, né, então a gente vai ter para o resto da vida um problema, a gente vai criar um problema à toa. Então, gestante, vamos devagar. Às vezes a gestante já está mais para o fim da gravidez, então a gente pode desencadear um trabalho de parto prematuro, o que vai ser trabalhoso para a mãe ter um bebê antes do tempo. Então, por conta dessas coisas, a nutriz, muitas drogas passam através do leite e vão fazer efeito no bebê. Eu tenho na literatura um caso de uma mãe que tomou chá de confrei e o bebê nasceu com problema de fígado, quer dizer, já tinha nascido, ela amamentou o bebê durante esse período e ele desenvolveu uma doença grave de fígado. A mãe não teve nada, tá? Porque já é madura, né? Mas um fígadozinho que está ali ainda imaturo, o bebê ainda está nascendo, né? O bebezinho só toma leite enquanto está se desenvolvendo no primeiro ano, principalmente. Ninguém vai dar uma feijoada, uma comida pesada para o bebê, porque o fígado dele não está preparado ainda, né? A digestão dele não suporta ainda essa coisa. Então, gestantes, nutrizes, a gente tem que ter cuidado, né? E como eu disse, bebezinhos, pessoas desnutridas, né? Uma pessoa não pode perder tempo, porque o tratamento com plantas é mais suave. Ele não acontece como você toma um comprimido e na mesma hora a sua dor de cabeça passa. Não é assim. Com as plantas o tratamento vai aos pouquinhos, né? Então a gente não pode arriscar para certas doenças e para certos estados nutricionais, né? Perder tempo esperando que melhore aos pouquinhos, né? Então muitas vezes a gente prefere usar mesmo um medicamento industrializado, porque já tem a garantia de que aquela droga está ali bem dosada e que as ações a gente já estudou.